Você me diz quando começo, quando 5h15. Aqui são 5h15, no meu computador são 5h15 agora. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Antônia, sou uma das voluntárias do Centro Espírita Paulo e Estevam. Somos muito gratos por vocês participarem conosco todos os sábados para o estudo, a reflexão sobre o Evangelho de Jesus e para que possamos vivenciar os ensinamentos no nosso dia a dia, espalhando essas sementinhas de luz por onde a gente passa. E agora eu convido vocês para que façamos a prece inicial. Fiquem à vontade em fechar os olhos ou deixar abertos. E vamos nos relaxando nessa atmosfera benéfica, emanada de todos nós e da espiritualidade amiga e benfazeja. E vamos agradecendo a Deus pela nossa saúde, pelo fato de estarmos aqui com o coração e a mente aberta para o aprendizado. E vamos elevar nossos pensamentos a Deus e seus mensageiros de luz, pedindo que derramem fluidos salutares sobre todo o planeta Terra, especialmente àqueles mais necessitados, passando por provações dolorosas, que enviem fortalecimento, consolo, fé, esperança. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje é a maior virtude, que é a caridade. Esse tema da caridade, ele tem sido abordado, e muito bem abordado, em palestras recentes. Por exemplo, a caridade eu posso lhe ajudar, a outra. E no sábado passado nós tivemos a palestra muitíssimo bem abordada, o maior desafio, que o foco foi o egoísmo, que realmente é o maior obstáculo à salvação, à nossa salvação, que depende inteiramente da prática da caridade. O nosso foco hoje da caridade vai ser a caridade, como um estado de espírito, como uma maneira de ser, uma maneira de viver, baseado na consciência de si e a consciência do outro. As nossas fontes, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, itens de 1 a 3, parábolas terapêuticas, de Alírio Cerqueira Filho, Jesus e a atualidade, Joana de Ângelo e Divaldo Franco, e também Momentos de Consciência, dos mesmos autores, e muitos websites. Então vamos começar falando do que é virtude. Ser uma pessoa virtuosa. Essa palavra virtude, ela já soa assim, com tanta pureza, que parece fora do nosso alcance. Pelo menos assim que eu sinto. Mas quando no Evangelho segundo o Espiritismo, na passagem O Homem no Mundo, o Espírito Instrutor explica para a gente que virtude não consiste em assumir uma atitude, um aspecto grave, sério, negando, rejeitando os prazeres que a condição humana permite. O essencial é que cada ato da nossa vida seja baseado nas leis divinas. E eu acrescento, que nós temos que ter em mente é que a realidade espiritual deve prevalecer sobre a realidade material.
E qual é o caminho das virtudes, de desenvolver as virtudes? Alírio Cerqueira Filho explica que são 3 As, né, no caminho dele. São autoconsciência, autodomínio, autotransformação. E a pessoa interpreta que realmente, à medida que nós vamos nos conhecendo, né, acessando o nosso íntimo eu profundo, aquela onde tem a essência, a nossa essência divina, é um verdadeiro manancial de luz, é ali que tem as sementinhas de tudo que é bom e belo para ser transformado, né? E à medida que nós vamos trabalhando em cima dessa essência divina, nos conscientizando, nós vamos eliminando hábitos, atitudes que não se adequam à proposta de vida da pessoa que nós queremos nos tornar, com as virtudes que nós queremos adquirir. E na visão espírita, virtude é o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem, ou eu também diria a pessoa de bem, né? E a maior das virtudes, então, é a caridade, que é o que nós queremos que faça parte da nossa vida, da nossa maneira de ser. Então Jesus diz que a caridade é a única virtude que conduz à salvação. E o Espiritismo adotou como a sua bandeira: fora da caridade não há salvação. E o que é que a gente entende por salvação? Joana de Ângeles diz que salvação é um estado de consciência tranquila, um autodescobrimento em que o mundo interior se impõe, harmonizando o indivíduo. Quer dizer, mais uma vez, nós somos levados, encaminhados a trabalhar no nosso autoconhecimento. E, de fato, como é que a pessoa vai mudar o que não conhece? E a nossa harmonização vai depender da nossa perspectiva de vida. Como é que nós estamos vivendo? De dentro para fora ou de fora para dentro? Isso aí é caso de autoanálise. E o André Luiz, no artigo Saúde e Equilíbrio, ele diz assim, como manter a caridade que salva, né, no dia a dia. Eu vou ler uns trechos. Colocar-se sob os desígnios de Deus cada dia, através da oração, e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra as ideias de culpa. Quer dizer, culpa, não culpar nem a si mesmo e nem ao próximo, né? Aí, dar o melhor de si no que esteja fazendo. Manter coração e mente na inspiração constante do bem. Servir desinteressadamente. Sentir-se feliz com a felicidade do próximo. Esquecer conversações, opiniões de caráter negativo que haja lido, ouvido, assistido. Apaga. Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. E esquecer motivos de queixas, seja eles quais forem. Então, qual é o significado da salvação exemplificada por Jesus? Quais os exemplos que Jesus, muitos, né? Mas tirei 2 aspectos aqui, do acolhimento e da inclusividade. Quer dizer, a pessoa ter o acolhimento, a consciência do outro, respeito pelo outro, independentemente das suas características, de onde a pessoa veio, quais são as suas preferências. Então, assim, vamos começar com o acolhimento de Maria Madalena, inclusividade. Né? Um clássico, que Jesus a salvou do apedrejamento pela condenação de adultério, dizendo aquela frase que ficou eterna: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E quem é que podia atirar a primeira pedra lá ou até hoje? Ninguém, só Jesus, né? E, aliás, eu queria fazer uma parte para explicar a origem dessa palavra pecado, como a entendia Jesus. E
a Lírio da Cerqueira Filho fala que essa palavra origina-se de uma palavra hebraica chamada amartia, que significava errar o alvo, errar o caminho. Então, a gente entende por que Jesus dizia, vai, não peques mais. Na concepção de Jesus, queria dizer, vá lá, acerte o caminho para a sua salvação. E essa palavra pecado, na Idade Média principalmente, adquiriu um peso muito forte, negativo, cheio de culpa, de condenação. E é muito consolador realmente ver o que o Espiritismo nos diz que não há penas eternas. O que existe são oportunidades de refazimento. Então, realmente, né, não vamos, como é que se diz, ficar com esse peso total. Eu só queria explicar porque eu achei muito interessante. Agora, continuando com os exemplos de vida da inclusividade de Jesus. Ele também colocou um samaritano, né, uma pessoa considerada herética, impura, como o exemplo mais sublime da caridade, de fazer o bem sem olhar quem, do amor sem fronteiras, a pessoa se fazer próximo pelo simples fato da necessidade, sem olhar quem é, né? E essa expressão do bom samaritano, ela ficou também eterna, porque as pessoas, embora elas nunca tenham visto falar de parábola do bom samaritano, ou até de Jesus, elas usam isso para significar uma pessoa de comportamento, de atitude altruísta, né, que faz o bem sem olhar quem. Um outro exemplo foi quando Jesus, vocês se lembram daquela passagem do poço de Jacó na Samaria, que a mulher ainda era mais discriminada, a minoria, que não podia o homem falar em público, e Jesus falou em público com a mulher e samaritana. O outro exemplo foi quando ele se hospedou na casa de Zaqueu, né, que era um publicano. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos, e o pessoal detestava eles, desprezava, e desprezava também quem se juntasse a eles, né? E Jesus ficou hóspede na casa de Zaqueu. Então, são apenas alguns dos inúmeros exemplos de inclusividade, como Jesus tratava as pessoas com benevolência para com todos, né? Como é que indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, deixando para nós o grande exemplo que todos nós somos merecedores de amor e respeito. E ainda nessa linha de caridade inclusiva, né, eu queria mencionar a encíclica, a última encíclica do Papa Francisco. O nome da encíclica é Fratelli Tutti, que significa todos somos irmãos. E para que os que não se lembram o que é uma encíclica, é uma espécie de carta que o Papa escreve sobre um assunto que ele considera relevante. E para mostrar a inclusividade dele, ele já se inspirou em outras pessoas como Gandhi, Martin Luther King, e conversou com líderes de outras religiões, até islamitas, né? Então, para mostrar a atitude de abertura, inclusividade, e eu gostaria de ler o prefácio que ele diz: entrego esta encíclica social como humilde contribuição para a reflexão, a fim de que, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social. Embora tenha escrito a partir das minhas convicções cristãs, que me animam e nutrem, procurei fazê-la de tal maneira que a reflexão se abra ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade. Então, ao longo da sua encíclica, que é muito grande, aí o Papa repete muitas vezes sobre o bom samaritano, né? O exemplo dele de fraternidade, do amor sem fronteiras. E o Papa diz que, embora essa parábola tenha sido dita há mais de 2000 anos, ela está mais atual do que nunca, essa situação no mundo.
porque ele diz que existem cada vez mais feridos e mais excluídos ao longo à margem da estrada. E ele diz que todos nós, eventualmente, temos que enfrentar a opção de agirmos ou como samaritanos, ou como os outros dois que passaram ao largo indiferentes e deixaram para lá. Então, outra coisa que o Papa fala é sobre o bem comum. Ele fala de cuidar da casa comum, que é o planeta, né? E que temos que desenvolver o mínimo de consciência cósmica universal. Então ele diz que cuidar do mundo que nos acolhe, que nos rodeia, nos sustenta, é mais do que cuidar do mundo, é cuidar de si, cuidar do outro. Então, um dos exemplos, ele dá muitos exemplos, mas ele diz esse, por exemplo, da pessoa que mora num lugar que tem água em abundância e que mesmo assim poupa pensando no universo, no planeta e pensando nos outros. Esta pessoa já está mostrando que atingiu um nível moral que lhe permite transcender-se a si mesmo. E esse exemplo da água vai para outros exemplos. E é muito lindo de ver que as pessoas estão fazendo cada vez mais desse comportamento que eu tenho visto, né? Estou dizendo que eu faço, mas eu tenho visto. Agora, ele também menciona que a globalização conectou as pessoas, mas infelizmente não diminuiu o individualismo, não diminuiu o egoísmo. Então, baseado nesse tudo, que a gente tem que ver que entendemos assim, que temos que lembrar que nós vivemos em uma relação de interdependência nessa nossa casa comum. Nós vivemos numa relação de interdependência e que inclui também os minerais, os vegetais, os animais. Tudo e todos estamos imersos no fluido divino, na energia cósmica de Deus. Então, a caridade tem que ser solidária. Não pode, ninguém vai poder se salvar sozinho. Nenhuma nação vai poder se salvar sozinho. Tem que ser de inclusividade, ou nos salvamos todos. Não pode deixar ninguém de fora. E ainda nessa linha de interdependência, interação, né, inclusão, ver o outro, né, eu gostaria de contar uma história verdadeira, né, do Charles Plumb, que é foi um piloto de caça americano na Guerra do Vietnã. E esse piloto, muita gente deve conhecer essa história, porque o pessoal faz muito isso nesses grupos de liderança, né? Ensino, de gerenciamento da pessoa. Mas, enfim, o avião, numa das suas missões de caça, o avião dele foi atingido e ele teve que pegar o paraquedas, se salvou, né? Sobreviveu, mas ele foi capturado e ficou preso em 6 anos lá no Vietnã. Então, após voltar para os Estados Unidos, ele se tornou um palestrante, assim contando, né, o que ele havia aprendido, a mudança na vida dele, em razão do sofrimento, né, que ele passou. E ele começava as palestras dele assim: quem dobrou seu paraquedas hoje? Isso da história do paraquedas, ele, embora seja da vida dele, ele descobriu desta maneira. Um dia ele estava num restaurante e veio essa pessoa conversar com ele e dizendo detalhes do dia que ele foi atingido, o avião, que tipo de avião, onde e tal, e não sei o quê. E ele disse assim: e como é que você sabe de tudo isso? Aí ele disse assim: fui eu quem dobrei o seu paraquedas. E ele ficou assim, chocado, emocionado, né, de ver que ele devia a vida dele àquela pessoa. E ele passou a refletir, dizendo assim, né, porque essa pessoa era um marinheiro que estava no mesmo posto dele, só que ele exercia essa função, que hoje em dia deve ser feito por máquinas,
lá nos porões do navio, fazendo a função dele bem humilde, mas fazendo com cuidado todos os fios e tudo, que sabendo que a vida de muita gente dependia dele. Mas aí o plano dizendo assim, quantas vezes eu não devo ter passado por ele, e eu sendo um piloto de caça, e ele um simples marinheiro, eu nem vi, nem olhei, eu não tomava conhecimento deles. E isso não é nem dizer que ele não quisesse, às vezes as pessoas estão tão lotadas, o pensamento tão cheio, a caixa completamente cheia, que nem para pensar, para incluir o outro, valorizar o outro, ver, né? Então, ele diz assim, ele passou a dizer, que ele passou a expandir esse, de quem dobrou seu paraquedas hoje, no sentido de seja situação física, mental, emocional, espiritual, eventualmente alguém vai dobrar nosso paraquedas ou nós dobramos de alguém. Isso pode ser de um familiar, pode ser o círculo de amizade, pode ser um estranho total, pode ser uma pessoa que esteja fazendo um trabalho remunerado, não importa. O que importa, e também não importa a tarefa, se a pessoa está fazendo uma tarefa que seja mínima e humilde e o outro esteja fazendo outra grandiosa. Todos nós temos merecedores de amor, respeito, inclusão e atenção. Valorizar cada um. E a Joana de Ângeles, no seu livro Momentos de Consciência, ela diz essa frase: se desejas possuir a integridade da criatura de bem, treina os pequenos deveres, as realizações de significados modestos, né? Então, a pessoa tem que colocar presença no nosso cotidiano, né? Fazer com que a caridade, o espírito de gratidão, que a gratidão é uma das facetas lindas da caridade, e que ela seja uma constante, não só gratos a nós mesmos, ao próximo e a Deus em todos os momentos da nossa vida, né? Porque quantas vezes, como disse aqui o André Luiz, né, que nós façamos, né, que nós acrescentemos alguma coisa positiva e bonita na vida das pessoas, que se a gente puder, né, dentro do nosso alcance, a gente não vai invadir o espaço de ninguém, mas às vezes uma coisa que parece tão pequena carregou aquela pessoa o dia inteiro. Então a gente não deve deixar passar a valorização e a nossa presença. Ver o outro, ver, porque às vezes a gente nem vê, né? Inclusive eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer as pessoas que dobraram meu paraquedas hoje. Muito obrigada, família. Muito obrigada, gratidão para todos aqueles que têm aberto meu paraquedas, dobrado meu paraquedas. Eu não tenho nem palavras. E agora nós vamos para a prece final. E depois eu quero um pouquinho mais da sua atenção para dar o aviso do centro. Eu vou ler uma prece do Papa Francisco, de modo que eu não vou fechar meus olhos. Então, Senhor e Pai da humanidade, que criaste todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que vós semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada pela sua atenção, e agora eu vou dar o aviso que vocês, por favor, depois da palestra em inglês, às 7h30, né, nós vamos ter a Assembleia Geral do Centro, que vai ter, como é que se diz, a eleição do novo comitê do Centro,
né? E vai ter também a prestação de contas. Eles vão dizer tudo o que é que eles fizeram com o dinheiro que a pessoa depositou, com os fundraising, tudo transparente. E vai ter também entretenimento. Um dos nossos cantores das lives, o Carlos Gale, vai cantar, tocar e encantar. Obrigada, gente. Bye.